Então, seguindo com essa introdução a modelos heterogêneos, a gente vai olhar de forma bem simplificada a classificação das arquiteturas e os modelos de programação que são utilizados quando a gente está manuseando ou avaliando esses sistemas. E aí, basicamente, a gente tem uma taxonomia muito conhecida, a taxonomia de Flynn, que define um sistema de computação com base no stream de dados e de instruções, ou seja, quanto de informação ele consegue, o sistema, a arquitetura de computação que a gente está utilizando, consegue processar. E aí a gente tem 4 categorias, então, Single Instruction, Single Data, que é o SISD, o Single Instruction, Multiple Data, o SIND, e Multiple Instruction, Single Data e Multiple Instruction, Multiple Data, que, como a gente pode imaginar, é basicamente a quantidade de dados que o sistema, a arquitetura, ela consegue processar em um ciclo para cada instrução ou para múltiplas instruções. Então a gente foca principalmente nos sistemas que a gente está olhando, né, que é o sistema de GPU, o sistema de CPU. E o que a gente tem de forma mais comum atualmente é o SIND. E aí vamos avaliar como é que esses sistemas eles funcionam. Então, a gente viu que tem o SISD, o Single Structure, Single Data. Então, basicamente, essa é a forma mais simples de arquitetura de computação que a gente pode imaginar. Então, imagine que a gente tem uma unidade de controle, a unidade de controle em azul, e essa unidade de controle ela tem uma unidade que faz o processamento dos dados. E aí, na arquitetura de computador, a gente tem essa estrutura, que basicamente um sistema ele vai ser composto por uma unidade de controle. Essa unidade de controle ela vai ter unidades para fazer o processamento das informações, unidades para fazer operações aritméticas, fazer operações de controle. E para fazer isso, o sistema ele precisa de uma instrução, ele precisa de um direcionamento que é que ele vai executar, e ele precisa de um conjunto de dados para executar a instrução. Então, em qual informação, em qual dado ele vai operar para executar essa instrução. E aí no System, a gente tem uma única unidade de processamento que vai receber uma instrução e receber um dado em um certo instante de tempo. Então imagine que a gente tem uma soma, a gente vai fazer uma soma de dois vetores, A e B, e nesses vetores a gente tem várias posições. Então, nesse caso a gente tem 4 posições, do A0 ao A3 e o B0 do B3. Então a instrução que a gente está olhando aqui é a instrução de soma, e a unidade de processamento ela vai poder executar uma instrução a cada instante de tempo operando em uma porção do dado. Então, no instante t0, eu vou estar executando a operação de soma e eu vou pegar a primeira posição do vetor A e somar com a primeira posição do vetor B e retornar o resultado C0. Depois que eu armazenar esse resultado, no segundo instante de tempo eu vou estar executando a mesma instrução em outra porção do dado, porque eu estou executando em cada unidade da entrada que eu passei. E aí se a gente faz um paralelo disso com o sistema SIND, então a gente vai ter da mesma forma Single Instruction, mas operando em múltiplas porções do dado de entrada. Então, ao invés de a gente ter uma única informação fluindo para a unidade de controle, a unidade de controle ela vai possuir diferentes unidades de processamento. E aí essa unidade de controle ela vai chamar uma nova instrução,
ela vai fazer um fetch, vai puxar uma nova instrução, nesse caso é a instrução que a gente está olhando, a instrução de soma, e entre as unidades de processamento a gente vai carregar diferentes porções do dado. Então, a gente vai estar fazendo a mesma operação e vai estar utilizando diferentes unidades de processamento para carregar diferentes porções dos nossos dados de entrada. Então, nesse caso, a gente consegue rodar de forma paralela essa soma inteira. Então, numa única unidade de tempo, para cada uma das unidades de processamento, a gente vai estar carregando uma porção do nosso dado de entrada, vai realizar a mesma instrução para todas essas posições e retornar e fazer o storage do nosso resultado. É claro que em cada instante de tempo a gente vai ter uma operação que não é exatamente fazer a soma, mas a gente vai ter uma operação que vai carregar os dados, vai realizar a soma, vai fazer o storage e vai retornar o resultado. Então, para fazer a soma, a gente tem basicamente 3 operações, que é carregar, aplicar a soma e armazenar o resultado. Mas intuitivamente a gente pode visualizar a arquitetura SYSD e a arquitetura SYND dessa forma. A arquitetura SYSD, em cada instante, ela vai estar operando em uma única porção do dado, enquanto na SYND a gente tem múltiplas unidades de processamento que podem operar em diferentes porções da entrada para fazer essa execução da operação que a gente está querendo em paralelo. E aí no SYND a gente tem essas definições de processadores, então a gente tem um processador de vetores e o processador de array. Então, no processador de array, as instruções elas vão agir em múltiplas porções do dado, utilizando diferentes unidades de processamento. Enquanto que na de vetor, ela vai estar agindo em múltiplas porções do dado, em diferentes intervalos de tempo, mas utilizando a mesma unidade de processamento. Então, basicamente, no array a gente tem unidades de processamento que aplicam operações de forma genérica. A gente pode, na mesma unidade de processamento, aplicar diferentes operações. Então, a gente vai estar fazendo isso no mesmo instante de tempo para todas as porções do dado. E no de vetor, a gente tem unidades de processamento para operações específicas. Então, a gente vai estar fazendo as operações de forma paralela, mas os instantes de tempo que a gente vai estar aplicando, os ciclos de computação, vão estar acontecendo de forma sequencial, não vai ser no mesmo instante de tempo. Então, para a gente visualizar isso, tem esse diagrama. Então, imagine que a gente tem essas instruções. Então, basicamente, a gente vai carregar um vetor dentro de um registrador R, que vai estar aplicando a operação de load. Vai adicionar 1 nesse vetor, vai multiplicar por 2 e armazenar o resultado de volta no vetor que a gente passou de entrada. Então, como isso aconteceria num processador de array? A gente tem 4 unidades de processamento, de PU0 a PU3, e aí a primeira operação que a gente quer é fazer um load. Então, cada um dessas unidades de processamento vai fazer um load da entrada. A gente vai carregar a posição 0 no PU0, a gente vai carregar a posição 1 no PU1 e assim sucessivamente. Cada um dessas unidades de processamento vai estar fazendo uma operação de load no instante de tempo T0. E aí nesse instante a gente já completou o carregamento do vetor inteiro. A gente carregou as 4 posições que a gente queria. E aí a próxima instrução, a gente dá um fetch na instrução e vai executar a instrução de soma, instrução de adição. E a gente vai adicionar 1 nesses valores que a gente tem carregado. Então, cada uma das unidades de processamento vai ficar responsável por aplicar a adição nas posições do vetor. Vai somar 1 em cada posição. Em sequência, a gente vai aplicar a multiplicação. Da mesma forma, cada unidade vai aplicar a multiplicação em cada posição do vetor. E no final, a gente vai fazer o storage. Então, no processador de array, o que a gente tem aqui é
a gente está utilizando múltiplas unidades de processamento, atuando em diferentes áreas, em diferentes regiões do nosso dado de entrada, e aplicando a mesma instrução no mesmo instante de tempo, para essas diferentes porções de dados. E aí no processador de vetor, o que a gente vai ter a gente tem, da mesma forma, 4 unidades de processamento, mas a gente tem 4 unidades de processamento específicas para cada instrução. Então a gente tem a unidade de processamento 0, que vai ser responsável pela instrução de load. A gente tem a unidade de processamento 1, que vai ser responsável pela operação de soma. A unidade de processamento 2 vai ser responsável pela multiplicação e a 3 pelo storage. Então no instante de tempo 0, a gente vai carregar a instrução de loading. Então a unidade de processamento 0 ela vai carregar a posição 0 do vetor. E a gente não pode fazer mais nada porque a gente só tem essa unidade de load. Então eu só vou poder carregar uma parte do nosso vetor de entrada. No segundo instante de tempo, a unidade de processamento 1 ela vai estar responsável por fazer a soma desse valor que a gente carregou anteriormente. Enquanto que a unidade de load ela vai estar livre e ela vai carregar a segunda posição do vetor. E a gente vai fazendo isso em sequência. Então, no terceiro ciclo, a gente vai estar fazendo a multiplicação do primeiro valor, somando o segundo e carregando o terceiro. E a gente vai seguir esse fluxo até que a última posição a gente tenha carregado, feito a soma, multiplicado e feito storage. E aí a gente encerra o nosso pipeline de instruções. A gente fez o fetch de todas as instruções e processou todos os dados. Então, de forma diferente do processador de array, a gente utilizou unidades específicas para fazer as operações e a gente está fazendo a mesma instrução em diferentes porções do dado, mas com unidades de processamento diferentes. Então, cada tipo de processador ele vai ter sua especificidade, vai ter seus benefícios e falhas para diferentes casos de uso, mas a gente consegue operar de forma paralela para diferentes situações. E a gente tem um exemplo de um processador SIM. Então, o processador da Intel que propôs a tecnologia MMX. E aí, basicamente, eles implementaram no hardware da arquitetura instruções específicas para fazer esse processamento. E aí, a unidade de registrador de ponto flutuante que funcionava para 64 bits, a gente podia setar, indicar diferentes configurações para suportar diferentes tipos de dados de entrada. E a gente poderia operar isso de forma vetorizada bem facilmente. E a gente tem implementado instruções que fazem essa operação dependendo da configuração que a gente tinha setado no registrador. E aí um exemplo disso aplicado da imagem. Então a gente usa operações desse processador para fazer um overlay de duas imagens. Então, pegar a imagem que a gente tem aqui, pegar o foreground, que no caso seria a mulher que está aqui, remover o background e aplicar em outro background. Então, como é que a gente faria isso? Então, o nosso background, a gente está indicado aqui, a gente carregaria um vetor em que todas as posições estão indicadas com o valor de cor do background. Nesse caso está em preto e branco, mas seria aqui azul o background que está por trás da pessoa. E aí em outra registrador a gente carregaria a imagem. E aí a gente faz essa comparação bit a bit para cada posição. Se for azul, a gente seta a saída como 0, e se for diferente de azul, do valor de azul que a gente definiu como background,
a gente seta como branco. E com isso a gente consegue gerar uma máscara para essa imagem. A gente consegue definir as posições que estão indicadas como background e as posições que não são background, que correspondem a informações da pessoa. E aí basicamente a gente pode pegar esse vetor de resultado, depois que a gente faz a comparação bit a bit, e fazer a comparação com as duas imagens. Então a gente pega a imagem de background e faz a comparação. Se for o valor a 0, se for o valor preto, a gente retorna o valor da posição, a gente faz um AND entre as duas imagens, a imagem de máscara e a imagem de background. A gente faz um AND, e aí se for o valor por trás aqui, a gente retorna o bit que corresponde a essa imagem. Caso contrário, a gente retorna 0. E para a imagem do foreground, a gente faz o contrário. Se for branco, a gente retorna o pixel na imagem, faz uma operação AND, bit a bit, e a gente retorna as operações, as informações que estão aqui dentro dessa máscara. E aí no final a gente faz uma operação de OR, que é basicamente excluir todos os zeros e juntar todas as posições, todos os dados que a gente filtrou usando a máscara. E a gente consegue fazer o overlay. E aí com essas instruções MMX a gente conseguia dividir um registrador para suportar essas diferentes operações. Por exemplo, com imagem que a gente tem, a gente consegue usar um inteiro de 8 bits, a gente conseguia vetorizar isso e aplicar as operações de AND e de OR em diferentes porções dos dados no mesmo instante. E a gente consegue fazer essas operações, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem aqui, em imagens de forma mais eficiente. E aí tem todo o contexto de evolução. Ao longo dos anos a gente teve novas instruções, novas estruturas para fazer o processamento SIMD. Então, quando vocês olham processadores que têm instruções SSE, instruções SSE2, instruções SSE3, são estruturas específicas para fazer esse processamento, para fazer essas operações, melhorando diferentes características do hardware, suportando diferentes operações de ponto flutuante, de inteiro, para fazer essas instruções de forma paralela. E aí vocês podem olhar em mais detalhes depois. A gente tem aqui o link, né, de todos os detalhes para funcionamento dessas instruções. Mas isso é só para a gente ter uma noção de como funciona esses processadores e como foi a evolução das arquiteturas para suportar esses sistemas de execução de paralelo. E aí a gente tem essa definição das arquiteturas. Então, como o processador ele funciona para executar as instruções que a gente está passando, mas a gente tem um nível acima que é o modelo de programação e o modelo de execução do sistema que a gente está utilizando. Então são duas coisas diferentes. E aí o modelo de programação ele vai se referir como os programadores eles vão expressar o código, então seja ele sequencial, paralelo, multithread. E o modelo de execução ele se refere a como o hardware vai executar o código. Então execução fora de ordem, processador de vetores, processador de arrays. E aí a forma de execução ela pode ser diferente do modelo de programação. E um exemplo que a gente tem disso é o CUDA da NVIDIA, que a forma que a gente programa ela não é 100% igual a como é executado no hardware. Então, é uma API que abstrai essa necessidade de a gente saber em detalhes como cada instrução ela vai ser executada no hardware. E aí, geralmente, quando a gente vai fazer a programação, a gente tem uma API, a gente tem uma interface que a gente utiliza para
passar as instruções que vão ser executadas no hardware. Então a gente tem a nossa camada de aplicação, onde a gente vai estar desenvolvendo, vai estar executando as aplicações. E aí, geralmente a gente tem um modelo de programação que a gente vai estar utilizando. Esse modelo geralmente ele vai ser suportado por uma API que vai compilar as instruções, vai fazer a transformação do que a gente precisa para rodar dentro da nossa arquitetura, dentro do nosso sistema. Isso vai estar sendo gerenciado pelo sistema operacional, vai fazer a interface para decidir quando isso vai ser rodado no nosso hardware, na nossa arquitetura. E aí um exemplo disso é um modelo de programação multithread. Então, que é um modelo de programação muito comum. Então, imagine que a gente tem uma arquitetura SIMD, ele vai executar diferentes instruções, diferentes porções de dado, e a gente abstrai isso num modelo de programação para a programação com threads. E o que seria isso? A thread, ela seria uma unidade do programa em que a gente vai executar instruções de forma paralela. Então, imagine que a gente tem na CPU um código serial que a gente está executando, então a gente tem um fluxo de execução do nosso código e a gente chega numa porção do nosso código que pode ser executado de forma paralela. E aí a gente instancia várias threads, então cada uma das threads vai ser executada, vai ser responsável por executar essa porção de forma paralela dentro do sistema. Então a gente vai ter vários fluxos, várias unidades de threads que vão estar realizando instruções, que vão estar operando dentro do nosso código. E aí a thread, ela é uma abstração do modelo de programação para execução paralela. E quando vai ser executado e como vai ser executado, vai depender do modelo do nosso hardware. Então, não necessariamente todas as threads vão estar executando de forma paralela no mesmo instante, mas isso vai ser mapeado por uma API no momento da compilação, para que essas threads elas sejam mapeadas para instruções, por exemplo, SIMD, em que a gente vai ter o mapeamento das instruções dessas threads para as unidades de processamento que a gente tem disponível no hardware. E aí, por exemplo, as threads elas podem ser divididas, elas vão ser responsáveis por executar diferentes porções da mesma instrução, mas a baixo nível quem vai decidir isso, quem vai definir a forma de execução da instrução e a ordem de execução das instruções vai ser a API, com a ferramenta de scheduling, de ordenação ou a partir dos recursos que a gente tem disponível. Mas a gente tem essa abstração de programação que a gente pode utilizar para não se preocupar com esses detalhes de execução no hardware. E aí um exemplo do como a gente tinha visto, né? A gente tinha visto que no processador sim, a gente pode executar diferentes porções com a mesma instrução, a gente vai ter isso executando em paralelo. E aí imagine que no multithread a gente vai ter uma thread responsável por fazer a soma em cada uma dessas operações. Então a gente vai instanciar na nossa API de programação que a gente quer fazer uma soma de dois vetores. Essa soma vai ser de 1 a n, e a gente vai fazer essa soma. Então esse vetor pode ser de qualquer tamanho, tamanho 100, tamanho 1000, tamanho 10.000. E a gente vai instanciar que a gente quer realizar essa soma. Então a gente vai carregar um sistema que vai carregar uma thread para ser responsável por cada uma dessas somas na nossa interface de programação. E aí quando isso for compilado, a API ela vai traduzir isso para o hardware. E por exemplo, se a gente tem um sistema SIMD que ele tem 4 unidades de processamento, as 4 primeiras threads elas vão ser não necessariamente as 4 primeiras, mas 4 threads vão ser mapeadas para estar executando no mesmo instante de tempo. E aí quando os recursos estiverem disponíveis, a API ela vai mapear outras 4 threads para fazer a execução e assim sucessivamente. Então, a forma que a gente programa é diferente da forma que vai estar
executando no hardware. A gente tem essas duas interfaces. E aí, como a gente viu, um programa ele pode ser formado por múltiplos subprogramas, que vão ser essas threads. Então, por exemplo, se a gente tem aqui a operação de soma, então cada bloco, cada conjunto de threads vai ser responsável por executar o mesmo código, mas em diferentes regiões do dado de entrada. E as threads, elas geralmente compartilham os recursos computacionais do dispositivo. Então, memórias, arquivos, as variáveis. Isso pode ser compartilhado e da mesma forma a gente pode ter variáveis de contexto próprio. Cada bloco de thread ou cada conjunto de thread pode ter pilhas, pode ter variáveis locais que são específicas daquela thread. E aí elas podem ser executadas concorrentemente. Então, é essa definição que a gente viu anteriormente. A execução paralela significa que a gente está rodando a mesma instrução no mesmo instante de tempo, e a execução concorrente significa que a gente quer executar duas ou mais tarefas em conjuntos, mas não necessariamente ela vai estar executando no mesmo instante de tempo. Então a concorrência acontece quando duas ou mais tarefas são executadas em conjunto. Então um único sistema vai executar várias tarefas de forma independente. Ele pode ser executado em paralelo no mesmo instante ou não. A gente só pode definir, por exemplo, só precisa definir que ele vai ser executado para realizar essa tarefa, mas não precisa estar realizando toda a instrução ou toda a tarefa no mesmo instante. Ele vai ser executado quando tiver recurso disponível. E o paralelismo acontece quando duas ou mais tarefas são executadas simultaneamente. E aí dentro desse esquema a gente tem que programas paralelos, eles são concorrentes, porque a gente está realizando duas tarefas no mesmo instante, mas não significa que um programa concorrente ele vai ser sempre paralelo, que ele não tem essa necessidade de estar acontecendo no mesmo instante de tempo. Então a gente tem esse exemplo. Então imagine que a gente durante o tempo vai executar 3 tarefas e a gente tem recurso para cada instante de tempo estar executando apenas uma tarefa. Então a gente define as 3 tarefas para ser executado no mesmo instante. A gente quer a execução dessas 3 tarefas. E aí o sistema, de forma concorrente, vai dividir os recursos para executar essa tarefa na nossa unidade de processamento. Então, durante um período de tempo, ele vai fazer o scheduling e ele vai definir que durante um instante de tempo inicial, ele vai executar uma parte da tarefa 1. E aí, de forma concorrente, ele define que, passando esse instante, ele já começa a executar a tarefa 2. Então, ele pausa a tarefa 1, executa a tarefa 2. Da mesma forma, ele pausa a tarefa 2 e executa a tarefa 3. E aí, depois que passa esse intervalo de tempo que ele definiu, ele volta à execução da tarefa 1. E aí, pode realizar a execução da tarefa 3 para no final fazer a execução da tarefa 2. E dessa forma ele está dividindo os recursos do sistema, está dividindo os recursos do hardware para executar as instruções de forma concorrente. Então as tarefas elas estão concorrendo para saber quem fica com o recurso que tem disponível no hardware. E aí essa execução não necessariamente ela precisa ser numa ordem específica, ela pode estar acontecendo em diferentes ordens, em diferentes instantes de tempo. Isso vai depender muito de definições que a gente tem no sistema operacional ou no hardware para fazer o scheduling, para saber o quanto de recurso eu tenho disponível, o quanto de tempo estimado uma tarefa vai levar para não estar usando muito recurso, e assim sucessivamente. Então, a gente poderia estar executando mais de uma tarefa ao mesmo tempo, dependendo das unidades de processamento que a gente tem disponível ou das CPUs que a gente tem disponível. Tudo vai depender da configuração do hardware e da API que a gente está utilizando. E aí, por isso, essa questão de estimar o tempo de execução, estimar o custo de execução, ela é muito importante para a gente ter tarefas sendo executadas e a gente ter o menor tempo possível de ociosidade do sistema. A gente está aproveitando os recursos que a gente tem do hardware e executando as nossas tarefas de forma eficiente.
E aí, geralmente, nesses sistemas que fazem essa execução, a gente tem uma memória global, que ela é compartilhada e vai permitir a comunicação entre diferentes threads. A gente tem APIs de programação que vão implementar estruturas de sincronização. Então, se a gente tem uma operação que ela está sendo executada concorrentemente, mas em um certo momento a gente depende de uma operação anterior, a gente depende que todas tenham finalizado. Então, a API de programação ela vai ser responsável por dar essas funções que fazem a sincronização. E o programador ele vai ser responsável por usar essas funções. Então, o programador vai dizer: eu tenho essa soma, eu preciso que todas as somas tenham sido feitas para eu seguir para a próxima instrução. Então eu vou definir que naquele momento eu boto uma barreira e quando eu terminar todas as somas eu posso seguir para outra instrução. E aí a API de programação ela vai visualizar que a gente botou lá aquela barreira e vai fazer a sincronização mapeando essas threads para serem executadas quando todas as somas tiverem sido finalizadas. E a arquitetura de multithreads, além da memória global, também tem uma memória visível para todos que estão dentro do processo, que é a memória compartilhada. E a gente vai ver depois como isso funciona. Mas aí essas questões de memória e compartilhamento de recursos, eles podem ser um gargalo no nosso sistema, porque vai depender muito do número de unidades de processamento, vai depender da latência que a gente tem, do tipo da memória que a gente está utilizando. Então pode demorar mais tempo para a gente transferir os dados, para a gente executar as operações, da potência do nosso dispositivo. Então são desafios que a gente tem nessa parte de programação de sistemas heterogêneos para aumentar a eficiência dos programas e das operações que a gente está executando. E aí, um exemplo, né, de operação paralela que pode ser executada em paralelo, a gente já viu a soma de vetores, a gente pode carregar diferentes partes dos dados no mesmo instante, e a gente vai estar aplicando a mesma operação. Então essas operações elas vão ser independentes. A soma do A0 com B0 não vai depender do valor da soma de A1 com B1, então elas podem ser executadas no mesmo instante de tempo. E aí, se a gente tem recurso disponível para executar todas as operações, isso vai estar sendo executado em paralelo. E se a gente não tem recursos, isso vai estar sendo sincronizado, o sistema vai estar fazendo scheduling para a gente fazer essa soma de forma concorrente. Outro exemplo de execução paralela, não necessariamente a mesma operação, mas são tarefas que são independentes. Então, na transformada de Fourier, geralmente, a gente tem esse pipeline, a gente tem várias imagens, então a gente faz a transformada, aplica o filtro e faz a transformada inversa. E aí, no exemplo de execução paralela, essas operações elas podem estar sendo feitas no mesmo instante. Então, imagine que a gente pode fazer uma operação em cada instante de tempo, como num processador de vetor. Então, no instante que a gente está carregando uma imagem, a gente pode estar aplicando o FFT numa imagem anterior. E aí o filtro ele pode estar sendo aplicado em outra imagem, e a inversa pode estar sendo aplicado em outra imagem. Então, a gente está fazendo diferentes operações no mesmo instante de tempo para diferentes tarefas e em diferentes dados. E aí outro exemplo é a execução paralela em dados multidimensionais. Então, geralmente a gente tem imagens que são compostas por matrizes 2D e a gente faz esse mapeamento dos dados. Quando, por exemplo, a gente vai aplicar uma convolução, vai aplicar um filtro, a gente está passando um bloco que vai operar em diferentes regiões da entrada. E aí, quando cada bloco está operando, a operação desse bloco ela pode ser independente desse outro bloco. Então, a gente pode dividir os dados, pode fazer essa divisão em regiões para estar fazendo operações de forma paralela independentemente. A gente pode estar atuando em diferentes regiões dos dados e não precisa necessariamente uma operação a ficar pronta para poder aplicar outra. A gente pode fazer isso no mesmo instante de tempo. E aí é uma introdução bem simples às arquiteturas e os sistemas computacionais, principalmente os sistemas SIMD, que é só para a gente ter uma noção de como essa arquitetura ela funciona
quando a gente estiver olhando a parte de API e programação das GPUs, que a gente vai iniciar logo em seguida.